Agora, para mudar um pouco, que falando aí de cirurgia com amamentação, isso é uma dúvida, é uma que outra surge dúvida bastante. importante. É o seguinte, a amamentação, a gente sabe que existem medicamentos que o nenê não pode passar por leite para não afetar o nenê, né? E muito frequentemente numa cirurgia de redução de mama ou até mesmo uma cirurgia de colocação de prótese mamária, essa mama ela deve estar, vamos dizer, seca, né? Porque esse leite, além de aumentar a mama e a gente achar que, vamos supor, uma mama muito grande, na verdade depois ela vai diminuir. Então, geralmente, depois que as pacientes param de amamentar, elas acabam notando uma flacidez maior da mama. Mas deixa eu terminar. O leite também é um fator de contaminação durante a cirurgia. Então, muito importante é quanto tempo depois da amamentação se pode fazer uma cirurgia de redução ou aumento da mama. Também 6 meses. Cessado a amamentação, 6 meses depois se opera. O que eu converso com meus pacientes? Que venham aqui no consultório 3 meses depois de cessado a amamentação, para nós planejar essa cirurgia, para que com 6 meses já está pronto, né? Aí opera e todo mundo fica feliz. Já no abdômen, ou numa lipoaspiração, ou numa lipoabdominoplastia, que é o que? A lipo com o corte do abdômen, essa paciente ela pode vir aqui 6 meses depois da gestação, mas ela vai estar amamentando. Como é que ela faz? Não tem problema, ela pode operar, porque eu não vou mexer na mama. Então essa é outra dúvida. Por que quando eu vou fazer uma cirurgia de mama eu tenho que esperar 6 meses, mas como que se eu for fazer um abdômen eu não preciso esperar? É porque eu não vou mexer na mama e durante o ato anestésico é colocado ali as anestesias, né, os remédios anestésicos, eles não vão afetar a amamentação. Concorda? Sim. O que mais tu pode falar sobre isso? Eu acho que é importante a gente falar, né, nessa questão de fazer cirurgia plástica depois de ter bebê, assim, é a questão da recuperação, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que tem um bebê. Exatamente. E que, às vezes, a recuperação pós-abdominoplastia ou a mini, a paciente não pode fazer força, tem que ficar mais num repouso relativo e daqui a pouco tem um bebê de 6 meses que demanda e que, né, precisa de colo. Então, eu acho que é importante também a paciente fazer a cirurgia plástica, planejar isso, lembrando dessa demanda que ela vai ter com o bebê. A logística dentro de casa, né? Então, contar com a ajuda do marido, né? A dúvida... a ajuda do marido é importante. A dúvida... Isso foi meio indireto, né? Foi. A dúvida sobre isso é o seguinte. Pegar o bebê no colo depois de uma cirurgia de mama ou abdômen, não tem problema. Desde que alguém entregue o bebê para a mãe, né, para amamentar, enfim, para dar aquele carinho. Mas eu libero para pegar do chão, vamos dizer assim, né, com 7 dias de cirurgia, independente se for mama, abdômen ou as duas juntas. Eu acho que então é importante a paciente organizar essa questão da rede de apoio, assim, para esses primeiros dias logo depois da cirurgia. Outra coisa importante aqui, quais os riscos de uma gravidez após a abdominoplastia? Às vezes o que acontece? Eu recebo aqui algumas pacientes que antes eram inibidas, baixa autoestima, aí faz uma cirurgia de abdômen, elas ficam lindas, a autoestima vai lá em cima, aí mudam o marido, começam a namorar, ou às vezes muda o marido, começam a namorar, casam, vão ter filho, ou às vezes assim surge meio que repentinamente. O ideal é esperar 2 anos após uma cirurgia de abdômen para ter uma gestação. O ideal mesmo é planejar a gestação e operar só depois. Esse é o mundo ideal, né? Esse é o mundo ideal. Planejou a gestação, é uma vontade, tu faz aí, tu tem o nenê e aí espera para depois fazer. Mas às vezes acontece, né, o imprevisto. E aí tu pode dizer que tu também já pegou aí algum caso, né? Já tive casos. Eu tive um
caso de uma paciente que não é tua, tá? Graças a Deus. Eu peço beta-HCG, teste de gravidez pra todo mundo. Mas que fez abdominoplastia grávida. Então ela engravidou acho que 15 dias antes da cirurgia. E aí eu fiz o pré-natal dela, depois deu tudo certo, o bebê tá super bem, ela também. Mas as pacientes que acabam engravidando após abdominoplastia, assim, não é que existe um risco pro bebê e pra paciente. Mas elas acabam tendo mais dor e desconforto, principalmente no terceiro trimestre, no final da gestação, porque geralmente elas, né, vocês fazem a aplicatura que é esse ponto no músculo, e como eu falei antes, o músculo tem que se afastar para o útero crescer e o bebê se desenvolver, então elas acabam tendo bastante desconforto, assim, abdominal, mais dor, principalmente no terceiro trimestre. Só para as pessoas saberem, músculo reto abdominal, que a gente está falando aqui, que é um termo técnico, é aquele gominho que aparece da academia no abdômen das pessoas. Os gominhos... Tão sonhado. É os músculos. Então a distância que tu vê entre um gominho e outro, que é aquela distância reta no meio, é a diastase. Quando tem ali os gominhos bem juntinhos, não tem diastase. Pessoas que têm esses gominhos e tu vê uma distância grande entre eles, ó, aquela ali tem diastase. Agora as pessoas vão saber o que é. E a diastase é comum, né, após a gestação. Então a dor é por isso, tá tudo fechado lá dentro, o útero vai crescendo, vai estirando, rompendo as fibras ali do músculo, por isso a dor maior no terceiro trimestre, né? Que é quando o útero, né, acaba crescendo mais. Isso. Teve uma paciente que perguntou se ela fez abdominoplastia antes da gestação, engravidou, se ela pode depois refazer a abdominoplastia. Pode refazer, né? Claro. E uma vez sendo uma paciente já, ela sempre será paciente. Às vezes a gente tem aí retornos de 1 ano, 2 anos depois, e sempre será bem-vinda, não tem problema nenhum. Claro, uma outra cirurgia de abdômen não é a mesma do que a primeira. Por quê? Ali dentro, quando a gente vai abrir para fazer de novo, tá cheio de fibrose, tá cheio de cicatrização, e isso é uma cirurgia um pouquinho mais demorada e mais delicada, né? Mas que dá para ser feito, dá. Desde que entre nos critérios para tal cirurgia. Quais? Flacidez de novo, né? Exames ok. Tem que fazer uma nova avaliação, né? Uma nova avaliação. Outra situação importante aqui é se tu recebeu gestantes pós-lipadas. Sim, isso é bem mais comum do que pós-abdominoplastia, né? E a lipo, realmente, eu mesma fiz lipo em janeiro e engravidei em novembro, na primeira gestação. E é super comum, né? A lipo é uma cirurgia bem mais comum do que a abdominoplastia, e a gente acaba recebendo muita gestante que fez e pra gente não influencia em absolutamente nada. Assim. Às vezes a pós-gestação, eu digo que tem pessoas abençoadas pela genética e pelo colágeno, né? Que nem tu teve a primeira gestação e 6 meses depois tu tava com 6 a 1 ano, 1 ano depois tu já tava com o teu shape, né? Vamos dizer assim, antes da cirurgia, com pouca flacidez. Então, se eventualmente surgiu alguma gordurinha, é uma gordura localizada, é só limpar. E aqui eu quero reforçar a importância de o ganho de peso durante a gestação. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes engravidam e acabam que, tô grávida, vou comer tudo que eu quiser, e acabam ganhando muito peso na gestação. Então, o ganho de peso em excesso não só atrapalha a parte estética, como aumenta riscos obstétricos. Então, muito importante essa questão de ganho de peso durante a gestação. E falando aqui sobre uma técnica que eu uso de lipoaspiração, é a One Step, tá? One Step hoje é uma cirurgia com lipo a laser. Para que serve isso? São pacientes que já foram lipadas uma vez ou duas e tiveram essas gordurinhas localizadas, até
pode ser uma gestante que ficou bem depois e volta para fazer só uma lipo. Uma alternativa é essa lipo one step, que é lipo a laser, que para justamente tirar, cortar ou, vamos dizer assim, se livrar dessas fibroses das cirurgias antigas e facilitar a vida do cirurgião na hora de lipar, porque ele não encontra tanta resistência na lipo. Se eu for usar uma lipo convencional, numa cirurgia já antiga de pacientes lipadas, né, eu vou enfrentar ali muita resistência de fibrose e a lipo não vai ser bem efetiva. Então no One Step eu consigo quebrar essas barreiras, depois eu associo com uma técnica de lipo tradicional, daí a minha cânula de lipo ela vai entrar facilmente, tirar aquela gordura localizada, e depois eu uso de novo One Step na mesma cirurgia com, vamos dizer assim, um nível de laser maior, que é para retrair um pouco a pele, melhorar colágeno. E uma diferença é que, associando as duas técnicas, One Step com a lipo tradicional, a paciente tem menos dor no pós-operatório. E isso não sou eu que estou falando para vender produto, isso está cientificamente provado. Elas têm menos dor no pós-operatório. E como eu já tive... fica mais fácil para ti, o resultado fica melhor. E para paciente menos e ela dor tem no menos dor. Exatamente. É tipo assim, que mãos de fada, doutor. Não é só a minha mão, né? Isso é a técnica. E importante agora nós começar a falarmos sobre mama, né? Senão a gente está se estendendo muito pro abdômen. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a amamentação em pacientes que fizeram cirurgia de mama, que a amamentação é um perrengue bem importante que a maioria das mulheres passa no pós-parto, né? Uma dificuldade grande até a amamentação começar a fluir. E muitas têm essa dúvida, assim, se fazer cirurgia de mama atrapalha. Então, acho que tu poderia falar um pouquinho da prótese e da mamoplastia redutora. Então temos vamos dizer assim, mais comum é a mamoplastia de aumento com prótese mamária. Eu vou pedir desculpa aqui por uma intromissão de uma tosse aí alérgica da minha secretária. Então falando sobre mama e amamentação, temos aí uma técnica que é a mamoplastia de aumento com prótese mamária, que é a mundialmente mais realizada em cirurgia plástica, que é colocar prótese mamária, né? Colocar silicone. Não afeta a amamentação em princípio. Por quê? Tem pacientes que querem muita mama. Então, naquelas que querem muita mama e colocam próteses muito grandes, aí sim pode afetar, porque a prótese ela estira esses ductos, né? Faz uma atrofia desses ductos e isso pode dificultar a amamentação posterior. Já aquelas que querem próteses naturais, menores, não afeta em nenhum momento. E a outra técnica é a redução de mama, que é a mastopexia ou mamoplastia redutora, associada ou não com prótese. Essa sim, por eu estar retirando na cirurgia glândulas mamárias, eu estou diminuindo a possibilidade de uma amamentação futura. Porque tu acaba tirando o tecido mamário, que é o que vai produzir leite. Que é o que vai produzir o leite, né? E aí tem um detalhe importante que hoje nós estávamos conversando, né? Que tu falou que dependendo do tempo... Sim, que as pacientes que fizeram a mamoplastia redutora há mais tempo, então tem mais chance de sucesso na amamentação. Se a cirurgia fez pouco tempo, então a chance de ter alguma dificuldade é maior, porque o corpo acaba produzindo novos ductos. E então, se a paciente já fez a cirurgia há mais de 5 anos, por exemplo, a chance de sucesso com a amamentação é maior. E eu acho que seria legal também tu falar de técnicas assim que prejudiquem mais a amamentação, que é aquela que tu tem que recolocar o mamilo que tu retira, mas que não é uma técnica que se usa mais habitualmente, né?